Bem-vindos novamente ao curso de Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas, ainda no módulo sobre blockchain sem o hype, onde a ideia é falar um pouco o que faz e o que não faz um blockchain. Meu nome é Marcos Simplício, da Escola Politécnica da USP. A ideia desta aula, especificamente, é falar de um negócio chamado logs transparentes, que é um parente próximo de um blockchain que evita alguns dos custos que um blockchain completo normalmente teria. E ver algumas aplicações correspondentes, em particular transparência de certificados, que já é utilizada por você normalmente, mesmo que você não saiba, o seu navegador faz esse tipo de verificação, e registros de ativos em plataformas não confiáveis, dá para usar um log transparente também, não necessariamente um blockchain, enfim, outras aplicações existem. O céu é o limite, a sua criatividade provavelmente é o limite do que dá para fazer com isso aqui. Primeiro, relembrando o que é um log transparente. Né? Quando eu tinha mostrado o que é um blockchain completo, eu tinha mostrado essas 4 caixinhas, né, que compõem um blockchain completo, a parte de criptografia, com assinatura digital, hashes, que permite detectar alterações e dar retratabilidade ao, né, os dados entrados ali não podem ser negados depois que eles foram assinados digitalmente, e o encadeamento de blocos. Você consegue dizer, enfim, uma ordem relativa entre as diferentes entradas no sistema. Um bloco fala qual que é o bloco anterior, então você tem uma sequência de como esses blocos foram inseridos na rede. Um blockchain completo tem 2 camadas a mais, né, 2 módulos a mais, um módulo de disponibilidade, que dá disponibilidade, resistência à censura, que é a replicação completa dos dados entre os diversos nós que compõem a rede, e como todo mundo vai replicar esses dados, é necessário um consenso entre os diferentes nós para definir a ordem em que as coisas aconteceram. Né? Então, essa é a parte do consenso em si, aquele módulo ali de cima. E em cima disso você pode construir aplicações diversas, lembrando, tem que incluir a camada de validação, quem valida os dados, quem diz como validar se os dados que entraram no blockchain são corretos ou não, existem ou não, é essa camada de aplicação. Se você pegar a definição do MIT, ele diz que um blockchain são só as 2 camadas de baixo, tá? Então só os blocos encadeados usando mecanismos criptográficos. Para diferenciar, eu normalmente chamo isso aqui, né, que a definição do MIT coloca, eu chamo de log transparente, para diferenciar do blockchain completo, com consenso, replicação e afins. E o que eu queria mostrar nessa aula é o que dá para fazer se a gente pega só a estrutura de dados do blockchain, sem fazer essa questão de replicação completa e consenso entre os sistemas, que são, inclusive, os módulos mais custosos. Né? Então, se a gente pegar só a camada mais levinha, o que dá para fazer em termos de aplicação? E é legal que dá para fazer bastante coisa. Então, quando isso não for crítico para você, né, deixar um monte de nós fazendo validações e o consenso, a replicação total não é necessário, e os vários nós da rede não precisam participar da entrada dos dados no blockchain, dá para usar o blockchain como estrutura de dados e, enfim, fazer simplificações diversas. Por exemplo, suponha que uma entidade só que vai fazer o registro dos dados no blockchain. Ninguém liga muito para quem coloca os dados. Manda para esse nó centralizado, ele entra com os dados no sistema. Qualquer pessoa pode verificar a entrada dos dados em si. Então, esse é o cenário. Se você fizer isso, o consenso surge naturalmente. Né? Tem uma entidade que fala qual que é o próximo bloco, então você não precisa de um monte de gente discutindo. Essa entidade falou que esse é o próximo bloco, esse é o próximo bloco. Várias aplicações não ligam para isso. Né? Qual a ordem que os blocos entraram? Dá na mesma. Faz diferença, por exemplo, se a minha moeda for transferida para você antes da moeda da sua esposa ser transferida para um banco. Tanto faz, né? Se eu comprei antes de você, você comprou antes de mim, o registro disso no sistema faz a menor diferença. Passa a fazer diferença no momento em que tem um gasto duplo. Então, se você tem uma entidade que não vai fazer gasto duplo, e dá para verificar se tem gasto duplo, né? Se esse servidor entra com duas transações conflitantes, dá para qualquer pessoa que olhe para o log transparente verificar e, enfim, a solução simplesmente deixa de existir. A entidade que está colocando os dados na rede não é confiável. Aliás, mais do que não confiável, ela é burra, né? Porque todo mundo vai conseguir ver que ela fez um suicídio ali, cometeu um harakiri de entrar com dados inválidos no sistema e, enfim, assumindo inteligência mínima da entidade que entra com os dados, isso não vai acontecer, basta fazer um monitoramento das coisas acontecerem. Então vamos supor que esse seja o cenário, né? A entidade que entra com os dados, ela segue a lógica de que ela não vai fazer sacanagem porque está todo mundo olhando o que ela está fazendo. Então, tem uma entidade que entra com os dados, publica eles periodicamente, e terceiros monitores, chamados aqui, eles ficam olhando a cauda do blockchain. Toda vez que entra
um novo dado, eles armazenam a cauda. Por que a cauda? Porque com a cauda você consegue verificar qualquer dado, em qualquer ponto de blockchain, se ele está dentro do blockchain. Né? Enfim, vai ter que partindo daquele ponto, com os dados que entraram na sequência, né, os hashes correspondentes, vai ter que bater com o valor da cauda. Então, o interessante de um hash chain, que a gente já discutiu quando estava falando no bloco de fundamentos, é que um bloco consegue validar todos os blocos que estejam antes. Então, é isso. Vou armazenar a cauda do blockchain. Esta cauda permite validar se qualquer dado que alguém disser, esse dado estava no blockchain no bloco número 50. Pega ali o bloco 120 e você consegue verificar se do bloco 50 dá para chegar de fato nesse bloco 120. Deu, aquele dado estava dentro do blockchain, o registro existia de fato. Então, isso que faz um monitor, ele verifica a consistência de um blockchain. E aí, então, se alguém quiser fazer uma tentativa de alteração de alguma forma do blockchain, dá para detetar, né? Que é isso que o blockchain dá, detetabilidade de tentativas de modificação, ele dá auditabilidade ao sistema. Se alguém falar, esse dado aqui estava no blockchain, não tem como ele inserir ali na cadeia, porque não vai bater com aquela cauda correspondente. Para isso ele precisaria fazer uma colisão de hashes. De alguma forma, é inviável computacionalmente fazer isso. Então, no final das contas, com esse conjunto de dados, você consegue as duas características que estão naqueles blocos, naqueles módulos que eu disse que não estão no log transparente. Você consegue uma visão uniforme da rede, porque tem um usuário que entra, e você consegue disponibilidade e resistência à censura se alguns nós armazenarem tanto a cauda, né, para poder fazer a verificação, quanto armazenarem alguns dados dentro da rede. Não precisa ser todo mundo armazenando tudo. Se alguns nós tiverem cópias de pedaços do blockchain, isso já se resolve, questão de disponibilidade. Isso então permite criar o que a gente chama aqui, pelo menos dentro desse curso, de log transparente e verificável. Mesmo se as entradas em si não são verificáveis, quem verifica a camada de aplicação, uma vez registrado um dado, não dá para removê-lo de alguma forma que seja indetetável por outros usuários. Isso aqui está muito abstrato, eu concordo. Não, mas espera aí, o que ele está tentando fazer aqui? Você está se perguntando isso, você tem toda a razão. Aqui é um preâmbulo para o que eu quero mostrar de verdade. Deixa eu mostrar uma solução, então, que aproveita essas características. E é uma solução real. Vamos usar um log transparente, então, com essas características. Vamos ver para que ele serve de verdade. Então, o nome disso é Certificate Transparency, ou a transparência de certificados. O cenário que ele quer resolver é o seguinte: existe hoje na internet, né, para segurança de navegação na internet, um negócio chamado infraestrutura de chaves públicas. O que é isso? Tem autoridades certificadoras que emitem certificados para usuários, para sites, por exemplo, para eles conseguirem se autenticar junto a usuários. Assim eu sei que o site do Banco do Brasil é do Banco do Brasil de verdade, do Bradesco é do Bradesco de verdade, do Itaú é do Itaú de verdade. Não estou sendo jogado para algum lugar na rede por um atacante cujo único objetivo é roubar as minhas senhas. Né? A gente já discutiu isso na parte de fundamentos. A infraestrutura de chaves públicas é o que garante isso, né? Tendo o certificado digital emitido por uma autoridade certificadora confiável, eu confio que aquele site é de fato o lugar que eu estou visitando, né? O servidor com o qual eu estou interagindo é de fato do site que eu estava querendo visitar desde o princípio, um banco, por exemplo. E aí está a parte chata. Eu falei que tendo confiança na autoridade certificadora. E se a autoridade certificadora for de alguma forma comprometida? Ela fizer alguma coisa de errado? Aí dá para ela começar a emitir certificados inválidos, certo? Por exemplo, eu posso, se eu conseguir invadir uma autoridade certificadora, eu posso emitir um certificado como sendo o Banco do Brasil. Se alguém cair no meu site do Banco do Brasil, ele vai me entregar as senhas dele do Banco do Brasil, porque o navegador vai achar que está tudo certo. A autoridade certificadora emite um certificado para o meu site, dizendo que o meu site é do Banco do Brasil. Então, é crítico, né, a confiança nas autoridades certificadoras para que o sistema internet hoje funcione de fato. E, infelizmente, já teve casos de problemas com autoridades certificadoras, casos reais. A DigiNotar, em 2011, ela foi comprometida por hackers que emitiram certificados inválidos para entidades diversas. Os navegadores confiavam na DigiNotar, então os hackers conseguiam personificar sites de terceiros que não lhe pertenciam. Em 2015, a Symantec estava fazendo alguns testes testes internos, usando certificados do Google,
E eles emitiram certificados para o Google, mas era para uso interno. Eles estavam personificando o Google dentro da rede deles para alguns testes e vazou esses certificados. Então, problemas. O Google não ficou nada feliz com isso quando vazou os certificados que eles não tinham pedido a emissão, né, com um servidor que era completamente alheio ao Google em si, e, enfim, foi o que levou, inclusive, ao Certificate Transparency a ganhar fôlego. Né? A solução foi originalmente colocada na internet com mais força pelo Google. Tem outros casos aqui, vocês podem dar uma olhada, de problemas com autoridades certificadoras sendo comprometidas. O que então se construiu? Um negócio chamado transparência de certificados. Como é que funciona isso? É um log transparente, um log público, onde você coloca todos os certificados emitidos por autoridades certificadoras. E existe uma política de adição apenas, só pode ser adicionados novos certificados, nunca se pode apagar certificados antigos. Fez alguma besteira, a autoridade certificadora emitiu um certificado que não deveria ter sido emitido, vai estar ali uma prova de que isso foi feito. A ideia de um log, né? Você nunca consegue extrair coisas de um log, né? Não deveria, porque ele tem que mostrar o histórico completo de tudo que aconteceu. Ao invés de usar uma estrutura linear, o Certificate Transparency usa uma estrutura bidimensional, uma árvore de Merkle, a gente já viu aqui como funciona, né? Ganha-se em desempenho nesse caso, para, por exemplo, saber se um certo certificado está ou não registrado nesse log. Uma árvore de Merkle permite fazer esse tipo de validação, né? Prova de pertencimento. Então, essa estrutura é verificável, mesmo que a entidade que está fazendo os registros não seja necessariamente confiável. Ela pode tentar fazer modificações. Ela não vai conseguir, porque se ela fizer uma modificação, o Merkle Tree vai deixar de ser íntegra, né? Você consegue fazer verificação de modificações nos dados da Merkle Tree, e você perde, então, a confiança que você tinha, que aquele nó, né? Aquele servidor que está fazendo o registro, o servidor de log público, ele é racional. Todo mundo consegue saber se ele fizer alguma sacanagem. Se ele fizer alguma sacanagem, ele vai ser detetado. E uma vez tendo essa estrutura por trás, como é que funciona? O navegador só vai aceitar certificados se eles estiverem logados em pelo menos 2, no caso da estrutura que é proposta no Transparência de Certificados. Um certificado tem que estar logado em pelo menos 2 logs distintos. E como é que você verifica isso? Toda vez que você visita um site qualquer, ele te entrega o certificado dele e a prova de que aquele certificado encontra-se em alguns, né, mais de um, log transparente. Como isso? Ele te entrega então o certificado. Então, aqui na direita eu tenho um exemplo de uma Merkle Tree com certificados logados. Vamos supor que eu estou acessando o site cujo certificado é o C2. Além de me entregar o certificado, esse site vai ter que me entregar o D, o E e o J, aqueles nós ali da árvore de Merkle, né, do log transparente. E aí, com isso, eu consigo verificar que esse C2 de fato está logado. Eu pego a raiz de um monitor, o meu navegador, na verdade, ele sabe qual é a raiz correspondente àquele log específico. E aí, com o C2, eu consigo verificar que, de fato, o C2 está na árvore. O que eu faço? Eu tiro o hash do C2, obtenho aquele valor C. Com o C, eu faço o hash de C. Com D, obtenho F. Com o F, eu faço o hash de E. Com F, eu obtenho G. Aí eu faço o hash de G com J e obtenho o K, que é a raiz da minha árvore. Com isso, eu consigo dizer, de fato, o C2 ele está registrado na árvore cuja raiz é o K, que foi assinado pelo servidor de log correspondente. Então, esse certificado está logado, tem ampla facilidade de o dono original do site olhar para esse log e ver quais foram os certificados que foram emitidos para ele, o C2, por exemplo, e ele poderia revogar, se ele não tivesse pedido esse certificado C2. Como ele não está revogado, então esse C2 aqui, ele de fato foi emitido para aquele site correspondente. Então, essencialmente, estou impedindo as autoridades certificadoras de emitirem certificados a esmo, né, sem o pedido do dono original do certificado. Se ele emite e registra aqui, o dono vai saber e vai pedir revogação, enfim. Vai provavelmente botar a boca no trombone que aquela autoridade certificadora está fazendo alguma coisa errada. Então, isso são os navegadores atuando para fazer as verificações de cada um dos certificados que eles recebem. E depois tem os monitores, que é aqueles caras que ficam olhando se a árvore está crescendo de forma correta, né? Se a política de adição apenas está sendo respeitada o tempo todo. Como é que dá para fazer isso? Muito simples. Eu guardo a raiz e mais alguns nós que eu vou precisar. Por exemplo, suponha que eu tenho só 4 certificados registrados até o momento. C0, C1, C2 e C3.
Eu, como monitor, vou ficar guardando o valor de G, que é a raiz atual dessa árvore. Quando entrarem os certificados C4 e C5, o log transparente, o servidor de log, vai avisar, entrou C4 e C5, o monitor verifica aí que isso está correto. Né? Quando entrar C4 e C5, a nova raiz é a raiz K. O que o monitor faz? Pega o C4, tira o hash daquele H, pega o C5, tira o hash, dá o I, tira o hash dessas duas coisas, dá o J, e aí ele tira a hash do G, né, que é a raiz antiga, com o J, e verifica que bate com o K, que foi emitido pelo servidor de log. Tudo certo, você só adicionou dados com relação ao que existia antes. Né? Eu não preciso nem guardar cada um dos certificados sabendo simplesmente o G nesse meu cenário, sabendo simplesmente o G e recebendo os novos certificados, eu consigo ver que a nova raiz criada ali, o K, ela é condizente com a política de apenas adição de um log transparente. Então é isso, esse cenário dá visibilidade aos certificados correspondentes com essas entidades todas. Uma que entra com os dados, os monitores que verificam periodicamente como as coisas estão evoluindo, né, se a política de adição está sendo respeitada, e os navegadores conseguem saber os certificados que eles estão recebendo de um site qualquer estão registrados nesse log. Aqui tem alguns detalhes adicionais. Como é que você insere um dado? Né? Como a autoridade certificadora vai ter que mandar para o log transparente para fazer o registro. Como é que é feito isso? Primeiro, a autoridade certificadora cria meio que um pré-certificado. Essencialmente o certificado, exceto pelo registro correspondente no log transparente. Então tem alguns servidores de log, tem o Google, tem a Cloudflare, são alguns dos principais aqui. O servidor de log transparente responde com SCT, que é chamado, Assigned Certificate Timestamp, ele está dizendo, olha, eu vou entrar com esse seu certificado, esse pré-certificado, no meu log transparente com esse timestamp aqui. Ele vai entrar dentro de um período de tempo específico máximo que eu estou te passando aqui. Coloca isso no seu certificado, quando você for emitir ele, né, para a entidade correspondente que está te pedindo a emissão do certificado, coloca esse número aqui, é assim que ele vai aparecer no meu log. Fique tranquilo. E aí a autoridade certificadora, então, insere esse valor, esse SCT no certificado. Eu vou mostrar um certificado aqui de verdade, dá para ver esses SCTs aparecendo. E o servidor, dentro do período de tempo correspondente, ele vai inserir o certificado, esse certificado com o SCT dentro da Merkle Tree e assinar a raiz. Né? Não tem mecanismo de consenso nenhum aqui no meio, como eu disse. É um registro imutável, no sentido de que dá para detectar modificações se alguém tentar fazer, e sempre é uma adição de dados. Então aqui eu adicionei o C6 e o C7, recalculo a nova raiz, a raiz P, a partir dos certificados que já estavam registrados antes do C0 até o C5. Então essa aqui é a ação de inserção pelo log, pelo servidor de log. Verificação, como é que é feito a verificação por um monitor nesse caso? Toda vez que tem alguma modificação, ou periodicamente, os monitores do log transparente, o que eles fazem é receber os novos certificados e verificam se a política de append only está sendo verificada, além de outras verificações possíveis. Né? Pode ser, por exemplo, se os formatos estão corretos. Pode ser, por exemplo, se as autoridades certificadoras que estão fazendo a emissão, elas são autoridades certificadoras válidas. Né? Porque o servidor de log não está simplesmente inserindo qualquer certificado ali, não. Tem que ser alguma autoridade certificadora considerada confiável por aquele monitor, pelo menos. Né? Não pode ser a DigiNotar, por exemplo, que foi banida do conjunto de autoridades certificadoras que a internet aceita. E eles podem replicar, então, só a raiz, né, mais alguns nós para conseguir verificar a política do adição apenas, ou eles podem, inclusive, guardar a árvore toda, se quiser. Porque se guardar a árvore toda, dá para, se um servidor de log começar a fazer alguma sacanagem, que não deveria acontecer, nunca aconteceu, porque é fácil de verificar. Né? Quando tem pessoas olhando, é difícil para um servidor de log fazer alguma coisa errada. Daria para recuperar a árvore completa, né? Se tiver uma tentativa de modificação. Quem que faz isso? Né? Pode ser empresas, pode ser governo, pode ser serviços contratados. Um exemplo aqui de monitor, comercialmente falando, é uma entidade que ela é contratada por um banco, por exemplo. Então, sei lá, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil pode pedir para um monitor, toda vez que for emitido um certificado do Banco do Brasil, você me avise, porque eu vou verificar se eu pedi de fato a emissão desse certificado. Se eu não tiver pedido, já começa a notificar as autoridades aqui, porque essa autoridade certificadora que emitiu o certificado, ela emitiu há
a esmo, né, da sua própria cabeça. Eu não pedi. Então, pode ser um serviço comercial, né, um monitor que olha para o conteúdo completo e para alguns clientes específicos notifica eles se tiver alguma sacanagem de um certificado sendo emitido no nome deles sem a devida autorização. E durante a operação do log transparente, o que se faz é nós, né, todo navegador hoje é um auditor, ele recebe os certificados junto com a prova de auditoria de Merkle, raiz mais o caminho da folha até a raiz, e aí você consegue fazer uma verificação com log de N nós, né, a prova de auditoria tem um tamanho limitado, razoavelmente pequeno para dependendo do tamanho da árvore, né? Então, se a árvore tiver 1 milhão de nós, teria aí da ordem de 20 hashes que tem que ser entregues como sendo a prova de auditoria, como a gente discutiu quando estava falando de árvore de Merkle de forma ampla, prova de pertencimento de algum dado na rede. E se tiver tudo certo, ele aceita o certificado, caso contrário, ele pode negar, ele pode recusar a conexão daquele certificado. Isso é, de fato, utilizado na prática hoje. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tem um exemplo de um certificado emitido com um log transparente, usando transparência de certificados. O certificado da USP, ele foi registrado em pelo menos 3 servidores de log, aqui o Sectgo, da Comodo, DigiCert, Yeti e do Google. Então temos aqui 3 logs transparentes que registraram esse certificado ali dentro. O que o navegador vai fazer com isso, então? Depende do navegador. Se tiver tudo certo, né? No caso, esse certificado aqui da USP, ele está logado. Então, enfim, o navegador vai simplesmente dar o check, fechar ali o cadeadinho e dizer que está tudo certo. Se você quiser verificar o que acontece quando não está verificado o certificado, né? O certificado não está registrado em um log transparente, tem aqui um exemplo, o nosct.badssl.com, é um site de testes para fazer esse tipo de coisa. Dependendo do navegador, ele não vai fazer nada, tá? Ele vai simplesmente deixar passar. No caso do Opera, é o caso. No momento, ele consegue verificar as extensões, mas ele não está bloqueando a conexão quando você tem um certificado que não está logado, ou seja, um certificado cuja validade é um pouco mais dúbia, né? Não dá para ter tanta garantia, que o Opera está confiando completamente nas autoridades certificadoras para não fazerem emissão de certificados inválidos. Já no caso do Chrome, ele bloqueia. Então, aqui eu fiz o acesso à mesma página correspondente e ele fala especificamente, essa conexão não é privada, temos um problema aqui, se você quiser continuar é por sua conta e risco, mas ele dá um aviso explícito para o usuário, né, navegando, que aquele certificado ali talvez não seja o certificado correto. Então, enfim, no futuro é bem possível que todos os navegadores façam algo como o Chrome tem feito. Se não está registrado no log transparente, aquele certificado não é considerado confiável e, enfim, o usuário é avisado disso. Então, esse aqui é um resumo do log transparente. São logs públicos certificados, só pode ter adição. O navegador verifica os certificados logados, os monitores verificam o conteúdo e mantém a raiz da árvore para saber se essa política de adição apenas está sendo respeitada, e os donos dos domínios têm visibilidade total dos certificados. Isso é um ótimo exemplo de como funciona o log transparente. Percebe que não tem consenso, tem um nó que faz o registro e mantém a ordem, né? Uma ordem que qualquer pessoa consegue enxergar que ela está sendo respeitada corretamente, em particular os monitores fazem esse tipo de verificação. Não tem replicação para todo lado, os monitores podem até replicar se eles quiserem, mas não é estritamente necessário, só o necessário para ver que as coisas estão respeitando a política, né, de adição. E você tem coisas parecidas, características semelhantes às que você obtém com um blockchain completo. Qualquer pessoa pode verificar se teve alguma modificação indevida no certificado, no log correspondente. Então, por isso que é um parente próximo de um blockchain completo, com várias das características correspondentes. Legal, então, dá para fazer verificação de certificados, mas não é tão genérico, né? Blockchain dá para registrar qualquer ativo e tal. Sim, o log transparente também dá para registrar qualquer ativo. Não precisa ser só certificados. Se você precisa de alguma coisa parecida com blockchain, que é registro de dados no tempo de forma transparente, um log transparente vai te dar isso também, com a mesma auditabilidade que se observa dentro de um blockchain. Então, suponha o seguinte cenário. Eu tenho aqui um usuário que ele quer registrar um dado qualquer, uma patente, um NFT qualquer, em um sistema.
E ele quer ter certeza que o registro vai ser feito em nome dele, né? Pensou que desagradável? Eu crio uma música, né? Eu sou um produtor de conteúdo, crio uma música, registro no sistema e o sistema rouba a música, né? Registra para ele aquele dado, ao invés de registrar para mim. No mínimo desagradável, blockchains, plataformas aí de NFT surgiram em grande parte para evitar que isso aqui aconteça, né? Você tem confiança de que quando você registra algo, esse algo vai ser seu de forma transparente, qualquer pessoa pode verificar que a posse daquele ativo é sua. Então, vamos aos problemas e como resolver com um log transparente que resolve esse tipo de coisa também. Então, o problema, eu gero aqui um conteúdo qualquer, né? Esse ativo, esse dado D, mando para o servidor e o servidor registra no nome dele. É tokenizado, ele é digitalizado e o servidor roubou para ele aquela propriedade intelectual. Não quero que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no blockchain. Ao registrar no blockchain, os mineradores ali vão garantir de alguma forma, magicamente, que aquele ativo é meu. Essa é a sua expectativa. Na realidade, não necessariamente. Se você manda um dado D para uma rede e tem ali um minerador que ele é malicioso, ele pode simplesmente pegar aquela sua música e registrar no nome dele. Ele simplesmente recebeu aquela sua transação de, registra aí para mim, e o que ele faz é, vou registrar para mim, gostei da sua música, muito boa, obrigado. E faz o registro para todos os outros nós na rede. Afinal de contas, você não é um minerador, você é simplesmente uma pessoa que está mandando dado para a rede. O que acontece na rede depende dos mineradores. Se um minerador pegar o seu dado e registrar para ele, vai ficar registrado para ele no tempo. E pior, você não pode falar depois que a música era sua, né? Já está registrada no nome desse nó malicioso. Então, não é o blockchain que resolve isso aqui. Vamos tentar fazer um protocolo e vou mostrar para vocês que dá para fazer um protocolo um pouco mais inteligente com blockchain, mas dá para resolver simplesmente com log transparente também. No final das contas, não é o blockchain que está resolvendo esse tipo de problema de registro, garantia de registro de um ativo no nome de um certo usuário. Então vamos lá. O que eu vou fazer é o seguinte, eu não vou mandar o ativo. Eu vou mandar simplesmente um commitment. É um comprometimento. Eu tenho um compromisso de que aquele dado tem um certo valor. Eu vou te enviar o dado correspondente, contanto que você prove para mim que esse dado está registrado já no meu nome. Então o que eu faço? Ao invés de mandar o ativo D, eu vou mandar um hash desse ativo. Combinado ali com um valor aleatório para ter certeza que o dado D não pode ser descoberto a partir do hash correspondente. Se for uma música, nem precisa. Mas se o dado D tem baixa entropia, né, daria para o R ali, o valor aleatório, serve como uma máscara. Dá para ter confiança matemática de que não dá para, mesmo testando um monte de Ds diferentes, não dá para saber a qual D corresponde àquele hash. Né. Em particular, para coisas com baixa entropia, daria para testar todos os Ds possíveis, é importante ter essa máscara. Mas, enfim, a gente discutiu o comprometimento lá atrás, é o mesmo conceito. Vamos lá. Passo 1, manda o hash. E aí o servidor fala, não, beleza, vou registrar, tá aqui um comprovante de que o dado vai ser registrado no seu nome. E aí depois você manda o dado junto com o valor R, para ter certeza que, assim, o servidor consegue verificar, né, que aquele hash que você mandou originalmente, ele bate com esse R e D, né, com o dado que você está tentando registrar no seu nome. Fazer isso com o servidor simplesmente não vai funcionar porque ele pode simplesmente entrar no banco de dados dele, o seu dado, né, você mandou ali o hash, ele registra no banco de dados dele. Se você fizer uma consulta agora no banco de dados, você vai ver, opa, está no meu nome. Quando você manda o dado em si, ele apaga esse dado como sendo o registro para você e bota o registro como sendo dele. Né? Já que eu não confio, ele pode muito bem fazer esse tipo de coisa. Aí você pode até falar, não, mas qualquer pessoa, vou dar um print da tela de que eu fiz o registro e ele me entregou aquele registro como sendo pertencente a mim. Ele pode falar simplesmente, não, eu mostrei que o registro H pertencia a você. Mas quando você me mandou o dado de verdade, eu verifiquei no meu banco de dados, e no meu banco de dados aquele D já existia. E como ele já existia, eu não posso te dar a posse correspondente a esse D para você. A posse é do cara que já existia, que por acaso sou eu. Olha só, você não fez a consulta por todo o meu banco de dados para verificar se tinha um D correspondente ao seu lá. Então, não dá para ter certeza. Né? E eu não sabia, quando eu te dei esse comprovante, esse T, eu não sabia o dado D. Então, eu não sabia que tinha já uma cópia. Então, dá para dar várias desculpinhas e roubar o dado correspondente.
ao usuário, né? Mesmo com esse comprovante aqui de que o dado foi registrado, na prática não funciona. Já se for um log transparente, aí a coisa fica mais interessante. Porque quando você manda o hash para o servidor e ele faz o registro em um log transparente, não vou nem falar de blockchain, um log transparente, pura e simplesmente. Ao ter este comprovante T de que o dado foi registrado, está no bloco 578, esse H aqui correspondente. Se ele tentar fazer a mesma coisa de quando você manda o D para ele, ele fala, não, mas esse dado já existia na rede, o servidor vai precisar mostrar qual bloco anterior, antigo, ele tinha esse mesmo valor D já registrado. E se ele existia de fato, né? E é você que provavelmente está tentando fazer uma sacanagem de fazer um registro duplo de um NFT do seu nome, né? O NFT já existe na rede, deixa eu registrar para mim também, usando esse mecanismo. Aí o servidor vai olhar e não. Esse dado já existia na rede, ó. O seu estava sendo registrado no bloco 578, no bloco 200 já tinha este mesmo dado registrado. Então, não posso registrar no seu nome. Mas ele também não consegue roubar, porque se não existia um bloco anterior, ele não consegue mudar o banco de dados a seu bel prazer para mostrar que aquele dado existia no passado. Então, um log transparente resolve esse tipo de problema. Você consegue fazer registro de NFTs de forma segura, vai ficar no seu nome. Não dá para roubar, mesmo se o servidor for não confiável, o servidor não consegue roubar os dados. E dá para fazer com blockchain também. Tá? Então, enfim, dá para fazer com log transparente, normalmente dá para fazer com blockchain. Só que com log transparente fica mais leve. Né? Não tem mecanismo de consenso, não tem replicação completa e ainda assim você tem as características de registro no tempo de forma confiável, auditável daqueles dados. Então, o blockchain vai fazer a mesma coisa se o minerador tentar fazer um registro indevido, né, no nome dele, ele não vai conseguir simplesmente porque o blockchain já estava com os dados pré-registrados. Ele não consegue remover um dado que foi inserido e nem clamar que, não, já existia na rede, porque, enfim, teria que mudar o blockchain para inserir no passado aquele dado para dizer que foi uma duplicata. Se não foi uma duplicata de fato, não dá para fazer. Então, dá para fazer com log transparente, dá para fazer com blockchain. Uma segunda aplicação de uma estrutura de dados parecida com a de um blockchain, que dá propriedades similares de forma mais leve. E se você então conseguiu entender para que serve um log transparente de forma genérica, vamos para um outro cenário aqui, um cenário exercício dessa vez, de utilidade potencial de um log transparente. Então vamos lá, o cenário é o seguinte: assinatura digital para credenciais de longa duração, por exemplo, diplomas universitários. Várias universidades no Brasil emitem os diplomas hoje já com assinatura digital, não só o físico. Então quero colocar alguns problemas potenciais de segurança aqui. A minha dúvida é que problema desses, um log transparente pode ajudar de alguma forma, seja mitigando, né, ele evita que ele aconteça, seja reduzindo a possibilidade dele acontecer, ou se ele não faz a menor diferença, se a assinatura digital basta, se precisa de um blockchain completo. Essa é a minha dúvida. São 5 cenários aqui. 1. A pessoa mente sobre ter o diploma. Ela diz que fez aí engenharia nos últimos 5 anos e não fez porcaria nenhuma. B. A universidade mente ao negar a emissão de um diploma. Então a pessoa finalizou o curso, foi aprovada, teve o diploma expedido e a universidade agora quer falar não, ele não teve diploma expedido. Isso pode ser, por exemplo, porque a universidade descobriu que ele estava inadimplente, o último cheque, o último pagamento voltou e o MEC não deixa fazer isso, tá? Não pode impedir a pessoa de receber o diploma simplesmente por estar inadimplente, mas enfim, sabe como é que funciona, estamos no Brasil. Um log transparente ajuda de alguma forma a evitar que isso aqui aconteça, outra tecnologia, como funciona? C. A pessoa perde o diploma e ela precisa do diploma para apresentar no concurso público, algo do gênero. O log transparente vai ajudar, atrapalhar. D. A universidade vende diplomas falsos. Então você chega lá, paga uma certa quantia e ela simplesmente te dá um diploma como se você tivesse feito aí 5 anos de engenharia, por exemplo, você sai com um diploma de engenharia na hora. E a chave privada antiga, que é utilizada para fazer assinatura de diplomas, ela é comprometida e ela é usada para forjar diplomas com data em que aquela chave ainda era válida. Né? Então, uma chave que era usada 10 anos atrás, ela foi descoberta de alguma forma e o falsário agora está assinando digitalmente diplomas como se tivessem sido emitidos na época em que aquela chave ainda era válida. O log transparente ajuda, precisa, só assinatura digital já basta, precisa do blockchain completo. Essa é a minha dúvida. Então, sugiro que você pause o vídeo um pouquinho, pense um pouco em cada um dos cenários, que tipo de solução poderia ser utilizada com logs transparentes ou não,
e na sequência a gente vê se bate as minhas respostas com as suas. Vai lá. Então vamos aos primeiros, A, B e C. Primeiro, pessoa perde o diploma. Bom, se a pessoa mente sobre ter o diploma. Bom, nesse cenário, a assinatura digital basta, né? Você precisa, para apresentar um diploma válido, precisa que ele seja assinado digitalmente pela universidade que faz a emissão. Então, só a assinatura digital já resolve, não precisa de um log transparente para isso, blockchain, nada do gênero, basta a assinatura digital correspondente. B, a universidade mente ao negar a emissão do diploma. Novamente, a assinatura digital já resolve. Basta o dono ter esse documento que foi emitido, né, pela universidade que é competente em fazer isso. Se a universidade falar, não, ele não tem o diploma nada, você fala, eu tenho aqui um documento que diz o contrário. Né, irretratabilidade, você emitiu um diploma para mim e assinou digitalmente, ele é válido. Você não pode mentir agora que você não fez essa emissão. Enfim, pode dar uma briga judicial e tal, mas tecnicamente a assinatura digital já basta para dar retratabilidade nesse caso. Letra C, pessoa perdeu o diploma. Bom, perdeu o diploma, basta ou pedir a remissão, né? Mas aí não é sempre o mais fácil, né? Só pede de novo o diploma digital para ter uma nova emissão, uma possibilidade, e backups, né? Você pode ter aí numa Dropbox, Google Drive, o seu diploma digital, né? Um anexo no e-mail, qualquer coisa do gênero, então não precisa necessariamente de um log transparente, um blockchain, né? Enfim, até é útil, né? Você pode pegar de um log transparente, você pode pegar de um blockchain, mas desnecessário. Basta ter uma cópia correspondente em algum local que isso já se resolve diretamente. O D já é um pouquinho mais interessante, o log transparente. Ele não resolve, perceba, mas ele ajuda a mitigar um pouquinho. Funciona assim. Vamos colocar um log transparente no sistema, de tal forma que, para emitir um diploma universitário, você tem que fazer o registro do ingresso do aluno. Então, ele entrou hoje, então estou colocando no log transparente a data de ingresso desse aluno aqui na universidade. E a finalização do curso. Um diploma só vai ser válido se ele for emitido e fizer referência ao momento de ingresso e o momento da finalização e for condizente, né, com o curso. É um curso de 5 anos, o cara tem que ter interstício aí de 5 anos entre o ingresso e a finalização. Com isso, não dá para chegar numa universidade qualquer e ela fazer a emissão de diploma para você na hora. Não vai conseguir fazer o registro há 5 anos atrás para poder emitir o diploma de finalização agora. Então, aumenta o custo, né? Não resolve completamente. Por exemplo, não impede a pré-venda. Eu chego na universidade e falo, ó, eu vou precisar do diploma daqui a 5 anos. Registra eu aí, eu pago para você, não vou aparecer aqui na universidade em nenhum momento, e lá daqui a 5 anos você emite um diploma para mim. Isso não dá para resolver, né? Um log transparente, blockchain, assinatura digital, nenhum dessas tecnologias vai resolver esse tipo de problema de pré-venda. Mas boa parte das pessoas que precisam de diplomas precisam meio que na hora, né? Então já aumentou o custo, talvez seja interessante um log transparente, já resolve. Isso aqui um blockchain resolve também, um log transparente mais leve, emitido pela universidade em si. Os monitores desse log pode ser, por exemplo, o MEC, ou as próprias outras universidades que vão fazer verificações dos seus pares, né, para ver se não está tendo falcatrua. E se tiver falcatrua, você elimina o concorrente do mercado. Dá para resolver o problema de alguém tentando pegar o diploma na hora. Não impede essa pré-venda aí num prazo longo e também não impede um processo, digamos, de meia-culpa. Putz, esqueci de fazer o registro desse aluno. Ele chegou aqui agora, mas ele, na verdade, chegou aqui também há 5 anos atrás. Eu vou fazer um registro aqui dele agora, só porque, enfim, eu errei. Perdão. E vou emitir o diploma dele já. Porque, afinal de contas, ele não pode ser prejudicado. Ele fez os 5 anos. Não fez nada, né? Ele pagou agora, mas vou assumir a culpa aqui. Fazer isso uma ou outra vez, razoável. Né? Pessoas erram e tal. O registro pode não ter saído de fato, ninguém notou. Pode acontecer de verdade, mas acontecer isso toda hora tem algo esquisito com essa universidade. Né? Tem cara de que ela está vendendo diplomas, de fato. Então, enfim, ele mitiga, ele reduz a possibilidade de ele reduz a escala, né? A escalabilidade da venda de diplomas, embora não resolva diretamente. E o último, que se resolve de fato. Vai ser interessante. A chave privada antiga comprometida, usada para forjar diplomas com a data em que ela era válida. Né? Essa chave era válida ainda no passado. Não dá para usar a chave antiga, essa é a parte legal. Uma vez que a chave mudou, né, no log transparente, eu estava usando uma chave até 2010.
2010 para frente, comecei a usar outra chave. A partir desse momento que eu passei a usar outra chave, a anterior é automaticamente revogada, no sentido de que diplomas emitidos com ela teriam que ter sido registrados no log antes desse ponto de virada. Se a chave for comprometida no futuro, não dá para inserir os diplomas lá atrás, né? Lembra, o log é append only, só dá para entrar, né, adição apenas à política dele, não dá para entrar lá atrás alguma coisa. Então, a eventual emissão de diplomas falsos no passado, usando essa chave comprometida, é prevenida por um log transparente. E por um blockchain também, né, mas nem precisa de um blockchain completo para fazer isso. Então, enfim, alguns casos interessantes que log transparente resolvem também no cenário de emissão de diplomas. E tem outros, né? Aqui são alguns exemplos para mostrar o poder dessa estrutura de dados, né, em blockchain. Dá para fazer outras coisas interessantes potencialmente. Registro de previsões por videntes. Enfim, existe muita fraude, tá, com o vidente, que ele diz que aconteceu um acidente, eu previ ele há 1 ano atrás. E aí ele mostra como prova um documento em que estava ali escrito de fato, tantas pessoas faleceram nessa data, vão falecer nessa data, né? Porque foi feito no passado, registrado em cartório ali, com o carimbinho, todo o selinho holográfico do cartório, de que foi aquela data que foi registrada, né? O cartório faz esse tipo de coisa, registro no tempo. Tem casos reais de que o vidente estava, na verdade, mancomunado com o dono do cartório, ele emitia documentos no passado para o vidente. Não tinha um monitor para ficar verificando se tinha uma política de adição apenas, as coisas passavam. E 2, tem alguns videntes que deixam os espaços em branco para falar a data, o número de pessoas, o tipo de acidente. E, bom, é um documento escrito à mão, né? Tendo os espaços em branco, ele vai lá e simplesmente preenche depois do ocorrido no papel. Não tem um hash do documento em papel para poder dizer se teve alguma alteração ou não. Dá para fazer. Se for com log transparente, aí eu vou acreditar no vidente, que ele de fato teve uma previsão de algo que ia acontecer no futuro. Registro de ações oficiais por autoridades no tempo, para evitar tentativas de reescrever o passado. Um exemplo completamente hipotético aqui. Uma autoridade recebe uma denúncia de que está tendo uma irregularidade na compra de alguma coisa, sei lá, vacina, qualquer coisa assim. E ele afirma que não teve prevaricação da minha parte. Assim que eu recebi a denúncia sobre irregularidade, eu repassei às autoridades competentes. Está aqui o documento que diz que eu repassei na época para as autoridades competentes. Na verdade, o documento foi feito depois, né, que foi feita a acusação de prevaricação. Sim, cenário genérico, nenhuma correlação com eventos reais no Brasil ou em outro local, mas daria para ver, né? Então, o registro de ações oficiais não poder ser modificado de alguma forma. Toda coisa registrada fica registrada, você pode adicionar coisas, até corrigir coisas que aconteceram no passado, mas o registro original se mantém ali e dá para ver exatamente o que aconteceu, né? De novo, transparência nas ações oficiais que forem feitas nas diferentes esferas do governo. Interessante ter um log transparente para isso. Registro de dados relativos a eleições, possibilitando verificações da confiança do resultado. Então, assim, é estritamente necessário? Não necessariamente, mas é interessante no seguinte sentido. Existem várias acusações de tempos em tempos de que o TSE modifica os dados depois que eles entraram no banco de dados deles. Não dá para modificar, para ser bem honesto, porque a urna digital assina os dados, os resultados dela são assinados digitalmente, porque você precisa só ter a garantia de que aquilo foi gerado pela urna de fato. Então você precisa ver se aquele foi a chave pública daquela urna mesmo, se ela gerou aqueles resultados e mandou para o site, mas é essencialmente isso que você precisa, né? Uma vez assinado digitalmente pela urna, não dá nem para o TSE modificar, teria que mudar a chave da urna, falar que é outra urna que gerou aquilo, enfim. Tem registros diversos em diferentes pontos para conseguir fazer esse cruzamento de dados. A parte chata é conseguir, né? Porque você precisa pegar todos os registros. Não, qual que é a chave pública daquela urna? Tem um log transparente, no estilo da transparência de certificados, que diz qual que é a chave pública de cada uma das urnas? Se isso estiver registrado no log, fica mais interessante. Os dados que foram emitidos pelas urnas, de fato, chegaram no TSE, qual a ordem que eles chegaram? Se eu posso refazer a contagem, a totalização, de forma muito similar ao que o TSE fez, né? Eventualmente saber o momento que teve a inversão do candidato A versus o candidato B, para
verificar, né, o que aconteceu, né, quando teve essa inversão, chegou o resultado de qual urna que deu esse resultado parcial, né? Dá mais confiança, na verdade, no processo ter um log dessa natureza. Então, enfim, é uma ideia interessante também, né? Toda vez que precisa de transparência, você precisa de uma ordenação de eventos, dá para usar um log transparente para fazer esse tipo de coisa. Não precisa nem mesmo de um blockchain. Né? No cenário, por exemplo, de ações oficiais do governo, né? O órgão do governo que faz a geração desses dados, ele pode ser a entidade, né, que coloca ali que insere os dados no sistema com a política de adição apenas. Mas e se ele quiser mudar depois? Ué, você precisa de monitores para ficar verificando. Não, teria que colocar um blockchain, porque você tem um monte de nós verificando. Ué, se você tem um monte de nós que pode ajudar no consenso, por que você não pode fazer esse monte de nós usando o poder deles de monitor, né, de verificação, que as coisas não foram modificadas depois que entraram? É a mesma ideia, tá? Então, um cara entra com os dados, os outros verificam se os dados estão corretos. É um jeito de facilitar o consenso, né, reduz o custo do consenso em si e manter as mesmas propriedades de auditabilidade de um sistema. Então, log transparente, considerem com carinho, tá? Esse tipo de tecnologia é interessante de ser construído. Você precisa essencialmente de uma biblioteca que constrói Merkle Trees para fazer essas verificações, né, para construir um sistema com essa cara. É isso que eu tinha para falar sobre logs transparentes, um primo aí de blockchains. Tem algumas simplificações, então pode ter umas aplicações interessantes na prática para problemas diversos que muitas vezes o pessoal vai para blockchain sem necessariamente precisar de todos os módulos de um blockchain, em particular consenso e replicação 100% dos dados. Então, maior escalabilidade dá para se obter com isso aqui. É isso por hoje, nos vemos na próxima aula.